Oi gente, tudo bem? Eu sou a Irene Reis da COLE, Comunidade Reinventando a Educação, e hoje eu trago para vocês uma super dica de livro. Estou aqui na livraria da Vila com uma das autoras desse livro, Racista Eu, Afro-Brasilidades e a Luta Antirracista. Estou com a Flávia Natércia, tenho o prazer e a honra de encontrá-la. Muita gratidão por essa grande oportunidade de estar com você, querida. Prazer é meu. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o teu currículo, sobre a tua trajetória profissional primeiro. Eu sou formada em Biologia e em Letras, mas eu me especializei em jornalismo científico e divulgação científica. Fiz doutorado em comunicação, pós-doutorado em divulgação científica e percepção pública da ciência. Então, minha tarefa sempre consistiu em transformar escritos científicos, conceitos, em uma linguagem acessível, com a ideia de prestar contas ao público do que é feito nos laboratórios científicos, nos campos de pesquisa, porque muitas vezes decisões importantes são tomadas sem que o público conheça ou esteja familiarizado com o assunto. Você diria que você faz uma digestão dessa linguagem científica? Faz sentido isso? Faz. Tá. E dentro dessa temática do racismo, você já havia publicado outras obras? Não. Essa foi a primeira obra na temática? Foi a primeira obra nessa temática. Foi uma oportunidade para eu mesma conhecer muito do que eu ainda não conhecia, né? É um campo vasto, complexo, amplo, que exige da gente muita atenção e muito cuidado, porque a gente lida com temas muito sensíveis, com questões que são muito profundas, muito arraigadas na sociedade brasileira, né? O que tem de você pessoalmente, Flávia, nesse livro? Além das teorias científicas e tudo mais, o que tem da Flávia? Não tem como não passar pela minha vida, porque eu já fui vítima de racismo em várias circunstâncias. Por exemplo, eu morar num lugar e chega alguém querendo conversar com a patroa. Como se aquele lugar não pudesse ser seu. Como se eu não pudesse morar ali, ou às vezes estava na casa de algum amigo e acontecia isso também. Eu ia atender a porta e pedirem para chamar a patroa. E a sua reação, pelo amor de Deus? Eu ficava bem triste, né? As primeiras vezes eu fiquei bem triste, bem comovida, porque você não espera isso, né? Mas apesar do racismo ser comum na sociedade, quando acontece com a gente pessoalmente, a gente acha que está preparado, mas não está. E depois eu aprendi a dizer que que a patroa não estava. E sem mais? Para mim passou a ser assim, eu passei a reagir dessa forma. Em nenhum momento você perguntava, o que te faz pensar que eu sou a empregada e não a patroa? Não, isso com certeza fez pensar e me fez ver. Eu fui estudar muito cedo em Campinas e eu acho que eu sempre fui aluna mais nova da turma, então de certa forma fui protegida de algumas situações dentro da escola, dentro da faculdade, mas não fora dela. Mas eu digo, em nenhum momento que você se defrontou com situações desse tipo, você pensava em dizer para a pessoa, o que te faz pensar que eu sou a empregada e não a patroa, ou que eu sou a empregada e não a dona dessa casa? Não. Você nunca tinha nunca teve esse tipo de reação? Porque isso era uma coisa natural até para nós negros, né? Você naturalizou isso? Eu sempre convivi, sempre fui a única negra da turma, então você acaba achando normal uma situação que é totalmente anormal, absurda, desrespeitosa, mas a gente acaba absorvendo, né? Quer dizer, acabava absorvendo. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão aprendendo a reagir, estão aprendendo a se colocar, e eu também. Nesse processo, e no processo de escrever o livro, me fortaleci muito como mulher negra, como uma pessoa que já sofreu vários tipos de discriminação, mas nem era capaz de reagir a isso à altura, né? Mas eu ia te perguntar isso, o livro, então, abriu feridas, ou ele fechou e curou feridas, ou outro caminho? Não chegou a abrir feridas, mas mexe em feridas que continuam abertas por o racismo ser tão frequente, tão naturalizado na nossa sociedade, né? Então, eu acabei revivendo situações pelas quais eu tinha passado, mas isso é bom porque a gente
agora está podendo reescrever essa história, ressignificar esses momentos, entender qual a importância de reagir, de se colocar. Então eu acho que a gente está vivendo um momento muito rico, apesar de haver manifestações terríveis, inclusive por parte de crianças, né? A gente está num momento em que os negros estão se empoderando, estão aprendendo a falar com a própria voz, estão aprendendo que não são naturais certos, né, os lugares onde a gente sempre foi colocado na sociedade brasileira. Então eu acho positivo. Do pouco que a gente conseguiu folhear a obra, né, que a gente já chegou aqui na livraria pegando e querendo degustar e querendo fuçar tudo e tal, a gente viu que vocês tiveram o cuidado, né, de colocar no corpo da obra autores negros, né? Então a gente percebeu que os pesquisadores que vocês citam são negros. Sim. E além disso vocês trazem a temática, vocês trazem personalidades negras. Eu vi Ludmilla, Silvio de Almeida, Emicida, Dona Ivone Lara, um baita do nome, né? A Benedita como política, enfim, muitos nomes importantes, né? Como é que vocês fizeram essa pesquisa para trazer gente que é atemporal, né? Ou seja, essa gente de peso que faz parte da nossa cultura, que é pouco citada, né? Mas que está presente. Nós procuramos mergulhar nas pesquisas que se debruçam sobre isso, e aí podemos trazer referências muito importantes que deviam ser muito mais conhecidas, né? E acho que agora estão ganhando uma visibilidade que é muito importante, que é fundamental para que a sociedade mude, para que a representatividade mude, para que a gente possa realmente ocupar lugares de poder que possam fazer diferença para a sociedade brasileira, né? Como você gostaria, Flávia, que esse livro fosse trabalhado na escola? Como que você consegue enxergar assim, esse trabalho na prática? O que a gente espera é que ajude a embasar trabalhos pedagógicos mais profundos, mais comprometidos mesmo com uma educação antirracista e com o combate ao preconceito, que tem que ser diário, incessante, constante. Então a gente espera que esse livro ajude, seja uma ferramenta para envolver, para despertar ou para fortalecer pessoas que já estão engajadas nessa luta antirracista. Você disse que foi a tua primeira experiência nessa temática. O que foi o mais desafiante para você? Eu acho que é colocar as coisas em termos que atraiam, que envolvam, que despertem outras pessoas para essas questões. E o que foi o mais fácil, o mais prazeroso, que fez brilhar teus olhos? O mais prazeroso é sempre contar a história da resistência, da criatividade, do protagonismo negro, do que não era normalmente encontrado na bibliografia que estava disponível até pouco tempo atrás aqui no Brasil, né? Então trazer essas questões à tona é muito bonito, é muito compensador. Quando a gente escreve um livro, claro que a gente vai ver o que se fez antes, né, da nossa empreitada, né? Qual que você acha, então, que é o grande diferencial desse material? O grande diferencial é propor metodologias ativas, eu acho, para trabalhar de forma efetiva, profunda, consistente esse tema nas escolas e nas instituições que estejam envolvidas no combate ao racismo, né? Comprometidas com a luta antirracista. Esse livro traz uma trilha com 7 passos, né? Vamos dizer assim. Não, são 7 trilhas que são independentes, mas interligadas. Então, o legal é que o leitor pode ler na ordem que ele preferir. Se você fosse a leitora e tivesse acabado de pegar esse livro, o que te interessaria mais? Qual que é a trilha que chamaria mais tua atenção das 7 que vocês fizeram? Eu acho que foi a primeira que a gente escreveu, que é a trilha 4, Negras e Negros em Movimento. Essa foi a primeira, depois vocês mudaram a ordem. E por que você começaria por essa, você acha?
Porque traz justamente esse alento da resistência, do movimento de não pensar o negro como passivo, como simplesmente o escravizado que sofreu injustiças e barbaridades no Brasil, né? Então essa é uma trilha que traz o oposto disso. Essa obra, como outras mais recentes, está preocupada em rever termos, né? Por exemplo, escravo, não, escravizado. Sim. Né? Tem algum outro termo que você destacaria, que vocês usaram nesta obra também de propósito para tentar mudar um paradigma mental? Agora eu não consigo me lembrar de nada. Não? Então depois você pensa, depois você me traz isso. Gente, eu não preparo nos meus entrevistados para as perguntas, então vão surgindo aí. Depois ela pensa e traz para a gente. Bom, Flávia, o que você deixa de mensagem para as escolas que adotem esse material? A gente conversou antes, né, que ele foi pensado para que idade, para que anos do ensino da educação básica e como que isso está na tua cabeça? Ele foi pensado principalmente para estudantes dos anos finais do ensino fundamental, para estudantes do ensino médio e para os educadores que lidam com eles. Uhum. E qual que é a mensagem que você passa para os educadores que adotarem essa obra? A gente espera que vocês se engajem nessa luta, né? Que entendam a importância de formar os alunos com uma outra mentalidade, com uma outra postura em relação às questões que são tão prementes no Brasil de hoje. É importante perceber e tentar transmitir aos alunos o fato de que essa luta é de todos e que toda a sociedade brasileira pode lucrar e vai lucrar com uma sociedade menos racista. A obra começa com essa pergunta, né? Racista eu? Porque é tão difícil quando a gente escreve uma obra a gente pensar no título, né? E vocês trazem no título essa pergunta, racista eu? Por que essa pergunta de cara aqui na capa? Existem várias pesquisas, tem uma pesquisa que foi repetida mais de uma vez, que detectou que o Brasil é um país racista, então as pessoas, quando questionadas sobre isso, afirmam que sim, o Brasil é racista, mas quando perguntam, e você, é racista? Muitas pessoas dizem que não. Uma grande porcentagem nega ser racista. Então, a gente chega a esse paradoxo de ser um país racista, mas sem racistas. Então, foi daí que partiu essa provocação. E aí é difícil de curar essa ferida, né? Porque se eu não reconheço que ela existe, como é que eu vou curar, né? Exatamente. Se eu estou negando a existência disso, difícil de eu conseguir até um remédio para curar isso, né? Bom, e eu acho que o incrível também é que vocês conseguiram essa coerência, né? De começar com essa pergunta e terminar com a coisa do antirracismo, né? Não é suficiente não ser racista, né? É preciso ser antirracista. Eu diria que essa obra é um convite e é uma chamada para esse movimento antirracista, né, Flávia? Sim, a ideia é essa. Como que a escola consegue isso para além da obra? O que você espera que surja depois? Terminei a última página, a última trilha, fechei a obra e agora? Eu acho que a gente espera principalmente o envolvimento da comunidade escolar como um todo, não somente ações isoladas, não somente ações durante a Semana da Consciência Negra ou o Mês da Consciência Negra, mas que as escolas de fato incorporem essa prática antirracista no dia a dia, na forma como lida com seus funcionários, que seja um movimento amplo e não só restrito à sala de aula. Como foi, Flávia, a experiência de você, uma autora, uma mulher negra, trabalhando com outras duas autoras, mulheres brancas? Qual foi o resultado desse trabalho para a construção dessa obra? Eu acho que foi enriquecedor, porque todas nós pudemos aprender. E é enriquecedor também trazer essa diversidade de experiências. A Cris e a Silvia nunca passaram por situações pelas quais eu passei, mas elas podem trazer esse olhar justamente da branquitude,
de tentar compreender esse privilégio da branquitude, e eu trago a experiência da negritude, né? Incrível. Flávia, alguma coisa a mais que você quer deixar de mensagem para os nossos professores, para o nosso público, a seu respeito, a respeito dessa experiência, do que você quiser? Que mensagem final você deixa para a gente? Eu espero que o livro seja uma leitura que proporcione uma leitura prazerosa e que de fato engaje a todos no combate ao racismo. Gratidão. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Obrigada mesmo, pela honra de te conhecer, de estar contigo. Valeu, Flávia. Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada. Muito, muito obrigada. Que bom poder te